Desde a hora que eu cheguei aqui, que eu dobrei meus joelhos. Não falo isso para agradar ninguém, mas verdadeiramente há uma presença nesta vida. E quando eu cheguei, eu estava falando com o Senhor acerca da palavra. E eu estava com uma palavra, eu fiz uma colinha bonitinha, direitinho. Eu estava ali com essa colinha e eu estava meditando desde o dia que a Senhora falou comigo. E o Senhor colocou algo no meu coração, vinha meditando. Mas aí o Tiago começou a louvar aqui. Começou a louvar. E o Senhor fez assim, mudou tudo. Porque a obra é dele. E a gente estava com uma palavra, segunda Crônicas, a cola, eu peguei e cheguei a guardar a cola, agora está ali. E eu estava preparando, se bem que eu não sei muito em segunda cola, eu estava com uma palavra bonitinha, segunda Crônicas, bonitinha, eu tinha botado aqui, a cola está até aqui bonitinha, só botei aqui. Só que Deus foi lá e começou a ministrar algo no meu coração, e a gente vai lá para Lucas. O Senhor começou a falar comigo em Lucas, Deus começou, o Tiago começou a ministrar ali, Deus começou a falar algo em Lucas. E eu quero obedecer agora ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu vim toda preparadinha aqui. E a gente vai para Lucas 22. Desde que eu cheguei aqui, o Senhor falou assim, eu quero fazer algo aqui nesse lugar diferente. Eu já estou tocando em coração, eu já estou tocando em vidas. E uma primeira vida que Deus começou a tocar foi na minha, desde a madrugada. Na madrugada mesmo o seu anjo botou, eu acho que era 1 da manhã. Está confirmado? Está confirmado. Eu dormi pouco, porque o Senhor começou a já me incomodar, para falar comigo. Eu dormi pouco, eu estava ansiosa, porque a palavra ela traz até peso de glória. E eu estava preocupada porque uma coisa é Deus falar comigo, para mim, entre eu e ele. Outra coisa é Deus falar comigo, para mim, mas para eu trazer para outros. E aí, quando o pessoal do Manu estava aqui, ministrando aqui, o Senhor começou a botar algo no meu coração. E eu quero obedecer muito a voz do Senhor nessa manhã, que diz assim, lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 31, que nos diz assim, Pedro é avisado. E que nos diz assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. E aí eu quero que você também marque aí em Marcos 16. Marcos 16. E também lá em João 21. Marcos 16, 6 diz assim, porém, ele lhes disse, não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos, e a Pedro, aquele que vai adiante de vós, para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse.
E a gente vai deixar aqui João, depois a gente vai meditar nisso. E aí, eu estava aqui e o Senhor se devolveu no corpo, em tudo que Deus tem me falado, e a gente poder sentar. E a gente conhece bem a história de Pedro. Nos diz a história, né, que o Senhor agora chama Pedro. Esse homem era pescador. E a gente conhece, né, que o Senhor chama Pedro e ele pede o barco emprestado. Pedro empresta o barco, ele vem de uma noite de pesca e diz que é um homem conhecedor da pesca, essa era a sua profissão. E nessa noite ele não pega nada. E agora o Senhor pede o barco, pede para Pedro ajudá-lo, né, botar o barco ali, né, e ali ele pega, ele diz que ele vai lavar a rede e não está muito atento àquilo que Jesus está falando. Jesus está trazendo ali, instruindo o povo. Ele está lavando a rede, frustrado, porque ele pescou, nada pegou, e ele agora está instruindo ali o povo. E agora, depois de tudo que ele instrui, ele está falando, e está lá Pedro lavando a rede. Creio que a rede furada, porque creio que de repente muita sujeira ele está tirando dali da sua rede. E depois que ele pega, ele fala, e Pedro agora já está recolhendo a rede depois de lavada. Jesus agora vai, fala para ele, chama ele agora, e chama ele para voltar para o mar. E ele fala: Senhor, eu pesquei uma história, tipo assim, eu sei o que está fazendo, Senhor, já pesquei, nada peguei, conheço o mar, conheço o tipo de água, sei muito bem o que significa essa pesca. Se eu voltar, nada eu vou pegar. Os seus irmãos vão voltar. Ele falou assim: olha, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo, mas sobre a tua palavra eu volto, eles vão voltar. E agora você vai lançar a rede do lado direito e no mais profundo. E ele faz, e ele obedece a voz do Senhor. E acontece que aqui já sabe da história, ele joga do lado direito, no mais profundo, e ele pega peixes de maneira que quase vai a pique, e tem que chamar seus companheiros, e Deus abençoa sobremaneira. E agora o que ele faz? Você não será mais pescador de peixe, mas sim pescador de homem. E ele chama Pedro agora para ser discípulo. E ele vai. E Pedro agora começa a andar com o mestre. E ele é abençoado. E ele começa a ver o Senhor fazer coisas tremendas. E a gente conhece bem a história de Pedro. Ele, de todos, Pedro está sempre à frente. A gente conhece Pedro como afoito. Conhece Pedro como, né, a ponto de Pedro ter algumas experiências que os discípulos não têm. Ele anda, tem momentos que eles estão ali no mar, na lagoa ali, e eles têm uma visão, e acho que é uma visão de um fantasma, e é o Senhor andando sobre as águas. E Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, deixa eu ter contigo. E ele fala assim: vem ver. E Pedro tem essa experiência, e ele vai, ele vê, e tem um momento no meio dessa experiência, ele quase afunda. E a gente conhece bem essa passagem. Pedro começa a ter algumas experiências com os discípulos também. Pedro, ele conhece Jesus, ele acha que conhece Jesus, e ele começa a andar com Jesus. Só que tem um momento que Jesus, ele começa a falar com ele, que está se aproximando, um momento que tem que ter falado com os discípulos, que é um momento que está se aproximando, que ele diz que é o momento da crucificação. Ele chega até a dizer, ele chega lá e diz que vai chegar no lugar, ele manda que eles peguem e que eles vão preparar um quarto, e ele fala desse quarto, tem um homem lá para procurar esse homem, que é o último, vai ser a última ceia, e ele fala sobre esse quarto, para que se procure por esse homem, e eles vão lá, Pedro lá, e vai procurar esse homem, e ele tem tudo preparado, que é a última ceia. E eles vão, e realmente esse homem tem esse quarto, que será o momento da última ceia. E ele fala até mesmo desse momento de que quando ele sentar à mesa, terá um que vai trair. E eles começam a indagar entre si. Eles não falam que vai ser fulano, eles começam a dizer: assim, sou eu. Eles começam a dizer entre si. E tudo aquilo que Jesus tem falado, tem dito, e instrui a Pedro e os demais, Pedro vivencia com os discípulos. Todos vivenciam. E ele agora começa a dizer, não só para Pedro, mas ele começa a dizer para todos e a Pedro, que Pedro vai negá-lo. Ele está falando para todos que estão ali, mas principalmente para Pedro. Pedro, você vai me negar. As circunstâncias serão tão tremendas que você não vai suportar. E era isso que eu queria me haver. Nós estamos aqui num momento de muita presença.
de Deus está se nos presenteando uma manhã muito maravilhosa. Não só de Deus, mas de estar, nós somos templo de habitação do Senhor. E o Senhor nos alegrando nesta manhã. E eles viviam com a presença, porque o próprio Jesus estava com eles em todo o tempo. Só que ele começou a avisar e a dizer que a hora estava chegando. E que viria o tempo a qual ele seria crucificado. E que ele estava preparando eles para esse momento. E que chegaria um tempo que ele não suportaria o que estava por vir. E o Senhor está nos falando nesses dias, que serão dias muito difíceis. Quantos não têm suportado esses dias? Quantos não têm suportado as tribulações que têm chegado? E Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Ele fala sobre o traidor que estava à mesa. Ele fala que um negaria. Estavam todos à mesa. Estavam todos ali com Jesus. Ele instrui acerca de tudo que viria. Ele fala sobre a crucificação. Ele começa a falar das instruções de coisas que viriam e aconteceriam. Ele chega ali e começa a dizer, ele prepara, era a última ceia que estava sendo preparada. Ele começa a dizer coisas que viriam, que aconteceriam. Nós estamos vivendo dias que o Senhor tem falado de coisas que estão acontecendo, que ainda hão de acontecer. E muitas das vezes o Senhor tem falado assim, volta a buscar, volta para o templo, volta a adorar, vamos buscar, porque virão dias que a minha igreja, se não estiver buscando, se não estiver com uma vida de santidade, se não estiver na minha presença, não irão suportar. E foi assim com os discípulos. O Senhor chamou-os para que eles estivessem, para que eles buscassem, porque viria. Ele falou assim, o traidor estava à mesa, o que negaria também estava à mesa. Hoje nós estamos numa grande mesa. Há uma mesa maravilhosa neste lugar. E quantos aqui não choraram se alegrando? E quantos aqui não foram consolados? Ouvi uma jovem falando que eu perdi. E está muito difícil para mim. Deus veio hoje nessa manhã para consolar. Quantos não estão passando por dias de grande tribulação? E o Senhor veio aqui hoje trazendo uma resposta. Quantos estão aqui nessa semana aqui, passando por dias que, Senhor, eu nunca vi a porta se fechou, de escassez. O Senhor falou assim, eu vim hoje para restaurar, para levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos a enfermidade não bateu a porta? E o Senhor está dizendo assim, eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão dizendo assim, Senhor, eu preciso de resposta. O Senhor diz assim, eu sou resposta no meio do vento. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos vêm aqui hoje e falam assim, eu estou contigo no meio desse vento, no meio desse vale, no meio desse deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dizendo, o Senhor Deus dizendo, eu estou com você em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor estava dizendo para eles, olha só, está chegando o momento, está chegando o tempo, está chegando. Eu vou ser levado, eu vou ser levado assunto aos céus. E vocês precisam se preparar. Jesus estava dizendo que o tempo estava chegando. E não é diferente hoje. Jesus está dizendo que o tempo está chegando. E eu preciso me preparar. Enquanto de nós muitas das vezes estamos com os nossos ouvidos surdos, com as nossas visões cegas, e Ele está dizendo para nós nos prepararmos. Ele estava dizendo na mesa, louvado seja o nome do Senhor. O traidor estava lá e todos começaram a dizer, Senhor, sou eu, sou eu, sou eu. E eles estavam lá dizendo que o traidor estava sentado na mesa. O que ia negar estava sentado na mesa. A ponto de dizer assim, do próprio presidente, Senhor, qualquer um pode te negar, eu jamais. Ele batia no peito dizendo que ele jamais negaria. Já viu que momentos tem hora que a gente diz assim, Senhor, todo mundo pode parar e eu não paro. A gente tem tanta convicção que a gente pode ir, que a gente chega a dizer, Senhor, qualquer um. Pedro era um desses. Pedro ele era tão almático que ele dizia que ele nunca pararia. Pedro ele era tão almático que ele dizia assim, todo mundo pode parar, Solange para, Adriane para, eu não, eu vou. Solange, todas as irmãs aqui vão parar, e vai parar, eu não, Kátia vai todo tempo. Porque nós somos assim, a gente acha que a gente pode, a gente acha que a gente consegue, a gente acha que a gente é capaz. Eu já ouvi aqui que nós somos dependentes. Nós temos que entender que nós somos dependentes da graça e misericórdia do Senhor. Mas tem momentos
contigo até o final. Pode se levantar o vento que for. Vento nenhum me derruba. Vento nenhum me paralisa. Vento nenhum me faz, desistir. Eu estava contando para as meninas esse dia na igreja. Eu voltei, eu não estou trabalhando direto, mas eu voltei para um trabalho que eu disse que eu jamais voltaria. Eu falei isso para a Adriane. Eu lembro que a Adriane falou assim: um dia você vai voltar para o seu patrão. Eu falei assim: Adriane, eu posso voltar para qualquer lugar. Lá eu não volto não. Lá foi um lugar de muita humilhação. Senhor, lá eu não volto não. Às vezes Deus faz nos voltar para os lugares que a gente não quer voltar. Deus nos faz voltar para lugares que a gente nunca quer voltar. E eu falei para a Adriane assim, ela lembra disso? Lá não. Eu não falei assim, eu lembro que a gente tem essa negócio. Eu falei assim: Jesus, lá não. Sabe o que Jesus fez? Eu precisando agora, mesmo com o casal de hospital, porque os médicos não me liberaram para trabalhar. E aí o que eu falei? Senhor, eu preciso, estou precisando agora, eu fiquei com um problema na minha arcada dentária dos ossos, deu problema por conta da diabetes e da anemia, e Marcelo sozinho não tem como. E aí eu falei assim: Senhor, eu preciso. Senhor, abre uma porta, nem sabe 2 vezes na semana, para eu ajudar Marcelo, porque por sozinho eu não tenho como. Aí o Senhor falou assim: tá bom, eu vou fazer. Vou abrir uma porta para você 2 semanas, como você quer. Eu falei: Senhor, eu não quero atrapalhar a obra, mas eu também não posso trabalhar direto. Então faça uma. Senhor, até no fim desse ano a gente faz, a gente é tão bobinho, né? Aí o que eu fiz? Senhor, para eu trabalhar, para eu ir lá nesse lugar, para eu trabalhar para ti. Ele tá bom. Jesus te ouve. Jesus é maravilhoso. Senhor, lá eu faço a obra, lá eu vou fazer a obra, só, mas Jesus é maravilhoso. Aí meu antigo patrão está com depressão. O Marcelo falou que estava com depressão, eu falei: ó, ele de longe. Voltar para lá jamais. Tá bom, Jesus. Eu falei assim: Senhor, 2 vezes para não trabalhar a obra, fazer visita, onde foi? O que aconteceu? Me ligam da onde? Aonde eu falei que nunca. Eu volto para qualquer lugar, mas o lugar da onde eu fui humilhada, nunca. E aonde Deus abriu a porta? Aonde eu falei que nunca. Aí eu: Senhor, apareceram 3 lugares para eu ir. Os 3 lugares que apareceram foi só palavra, mas nunca consegui entrar. E aonde Jesus me levou, aonde eu falei para Adriane, eu falei assim: não falei para Adriane que ela voltou de proteção, não falei para ela isso, que Deus não está usando ela. Você não sabia, a gente sabe. E aí o que aconteceu? Voltei para lá, realmente 2 vezes na semana. Para fazer o quê? Eu falei para Deus: Senhor, eu não estou nem interessado no dinheiro não, é só para fazer a obra. A gente pensa que engana Deus, não pensa que enrola Deus. E eu voltei 2 vezes na semana. Realmente não dei muito não. É mais para fazer a obra. E 2 vezes na semana, onde eu disse que eu jamais voltaria. Deus faz a gente fazer assim, às vezes o caminho, da humilhação. Porque Ele quer. Porque o querer é dele. E o efetuar é dele. Aleluia. E quando veio a proposta, eu falei assim: eu chorei. Eu falei que lá não. Eu disse que lá não. Ele falou assim: mas eu disse que lá eu quero. Eu disse que lá eu tenho propósito. Eu vim aqui sobre propósito essa manhã. Deus não faz a minha vontade, nem a sua. Ele é Deus de propósito. E quando Deus tira ele da pesca e bota ele para pescar almas, porque ele tinha propósito. E quando o Senhor Jesus bota ele para andar lado a lado, para que ele ouvisse e aprendesse, ele começou a trabalhar primeiro no homem Pedro, para depois trabalhar a pessoa, para fazer ele levantar ele como obra, como igreja, aquele que Deus tinha o propósito. Primeiro Deus tinha que trabalhar o homem Pedro. E eu entendi que quando Deus te trouxe de volta para me humilhar, porque primeiro eu precisava trabalhar a Kátia. Glória a Deus. A vontade de Kátia não prevalece. E eu falei: Senhor, eu disse que ali não. Senhor, eu disse que essas pessoas de novo não. E a primeira coisa que aconteceu foi ficar 1 semana na casa desse homem. Eu fiquei 1 semana porque a empregada ficou também com depressão. Aí depois eu aceitei, vou trabalhar na outra casa, não com ele. A primeira coisa que Deus fez foi
eu estava dentro da casa dele, com ele. Dormi agora com ele uma semana inteira. Nós dois sozinhos. Aí teve um dia que eu chorei, liguei para Marcelo e disse: Marcelo, para voltar para casa, eu quero você. Porque Deus está trabalhando Pedro. Aleluia. Porque Deus falou assim para ele: Pedro, hoje mesmo, antes do galo cante, 3 vezes você vai me negar. E o que acontece? Porque ele estava ali e ele disse: Senhor, pode todo mundo negar, pode todo mundo retroceder, voltar para trás, eu jamais. Tem palavras que eu digo que o vento vai levar. E Pedro, ele estava nessa condição. E ele vai, ele começa a se levantar, e foi aí que acontece o quê? Tudo aquilo que Jesus começa a dizer, as coisas começam a acontecer. Judas vem e traz Jesus com 30 moedas de prata. Por que acontece? No decorrer do dia, veio aqueles homens que querem levar Jesus. E Judas diz assim: aquele que eu beijar e abraçar, pode saber que esse é o Cristo. E vocês podem pegar esse. E ele vem, ele abraça, ele beija. E no ato que ele faz isso, Jesus, ele não pega Judas e ele fala muitas coisas. Eu achei interessante. Porque ele disse que ele tem Pedro e tem o Judas. E ele fala para Judas o seguinte: o que fizeste, amigo? E eu fiquei pensando nisso. De repente, se vier alguém para me trair, André, eu vou falar assim: o que você fez comigo, André? Eu nunca mais vou te perdoar. Eu era sua amiga. Você me traiu, Sobrou para Pedro de novo. Eu confiava em você. Só que Jesus agora veio para gente assim: o que fizeste, amigo? No ato que ele estava sendo ali, sabe, traído por Judas, ele abraça e fala assim: o que fizeste, amigo? Eu vejo 2 homens, um traindo por 30 moedas, e ele abraça e diz: o que fizeste, amigo? Porque é isso aqui que a palavra diz. Aleluia. Eu de repente vai dizer: eu te odeio. Eu nunca vou te perdoar porque você está fazendo comigo. Oh, meu Deus. Mas Jesus disse: o que fizeste, amigo? Glória a Deus. Ele chama de amigo que trai ele, o que estava na mesa com ele, o que ele estava servindo, o que ele tinha acabado de lavar os pés, André. Porque ele pegou agora em comunhão, ele tinha acabado de estar em comunhão com ele. Ele ia preparar ele toda uma mesa para estar em comunhão. Era a última ceia. Ele disse que sentar quando está comigo na mesa, está comigo na mesa, vai me trair. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes eu estou aqui adorando o Senhor nesta manhã, mas às vezes numa atitude, numa decisão errada, num momento que eu não deveria, eu traio o Senhor. Meu Deus. E foi isso que ele fez. Ele chega agora para si e fala assim: olha, o que eu abraçar, o que eu beijar, esse é o Senhor. E ele trai. E ele fala: o que fizeste? Nós temos 2 homens que andou com Jesus. É o mesmo que fala da bolsa. Quando aquela mulher veio para ungir, ele fala num momento ali: você podia pegar e vender e repartir para os pobres. 300 É o dinários. mesmo do coração que nunca foi mudado, o coração que nunca foi transformado, o coração que nunca, sabe, deixou Jesus entrar e trabalhar e moldar. Ainda bem que ele se matou, senão chega lá no céu. Tem corações que, por mais que Jesus entre, fale, toque, ele nunca muda. E o outro
discípulos andavam com o mestre, sentavam à mesa Jesus com os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nessa manhã Jesus está falando de intimidade, de comunhão. Ele não está falando de qualquer um. Ele está falando aqui que tem intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele chega para outro, e vem outro. Todos podem. Ele fala de quem ele não conhece, de quem não sabe, mas ele esquece de sondar o seu próprio coração. Provérbios fala sobre isso. Se eu preciso guardar alguma coisa, eu preciso guardar o meu coração, porque ele procede as saídas da vida. Porque o meu coração ele cocheia. Uma hora eu quero quente, uma hora eu quero gelado. Uma hora eu quero sol, uma hora eu quero chuva. E ele diz: todos podem. A gente não conhece a gente mesmo. Se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não tratar conosco, a gente não sabe. Já reparou que no meio da batalha da guerra ele diz assim: Senhor, eu vou estar ali, eu vou guerrear, eu não vou parar. Mas já reparou que quando a gente está no auge da batalha, a primeira coisa que a gente pensa: Senhor, eu vou parar. Se Deus não entrar com a gente, para no meio da batalha. Esses dias eu lembro que foi essa semana retrasada, se eu não me engano. Eu saí do trabalho. Foi uma segunda-feira, teve uma chuva muito grande, e um vento. 5 horas da tarde, passando. E aí eu trabalho no final mesmo da rua. E dá um morro e vem a praia. E veio um vento. Eu vi, parece que a gente no final ali, agora está dando. Esqueci o nome do bicho. Qual é o nome do bicho, André? Esqueci o nome do bicho. Que está dando lá em Piratininha, esqueci. Paris da Praia. Falei, bem, pastor. Não, esqueci. Capivara, isso aí. Lá está dando muita capivara. E eu falei assim: eu vou sair pela grama para eu ver as capivaras. E vou ver para o cantinho, vou observar as capivaras. Por isso que eu parei no campo de futebol, fiquei olhando de longe. Quando eu leio, eu estava no vento. E eu fiquei olhando o vento, veio no morro, ficou. E Deus, depois até no domingo, André pregou sobre isso. E eu parei, fiquei olhando o vento veio, mas veio com uma velocidade, eu fiquei parado, eu esqueci até das capivaras. E eu fiquei olhando o vento. Daqui a pouco eu escutei o barulho do vento e vi o vento. E veio a chuva da praia. E eu peguei e fiquei muito para o outro. E Deus começou a falar comigo. E eu fiquei olhando assim, fiquei parada. E o vento veio, passou pela minha cabeça, e foi aquele vento, ficou. E eu fiquei olhando assim, e veio a chuva. Você falou assim para mim assim: o vento vai passar. Está passando. Mas eu estou no vento, e eu tenho controle sobre o vento. Eu mando no vento, ele vem. E eu dou ordem para ele vir, e dou ordem para ele passar. E nisso veio a chuva. Quando veio as suas capivaras morrer pela lagoa assim, eu fiquei assim parada na chuva assim. E ela veio, me pegou nele, ela falou assim: eu também dou ordem sobre a chuva e sobre o mar. Eu dou limite às águas. Eu lembrei do mar, porque o Senhor diz que ele dá limite às águas. Eu fiquei assim, nisso eu voltei quando o caseiro falou assim: ô Madame, vai ficar aí? Vai ficar toda hora. Voltei. Vou embora. Eu cheguei em casa e falei assim: Marcelo, tá vendo o vento aí? Meu Deus, o vento vai ser grande. Isso foi voltando alguns dias do carnaval. Quando chegou no carnaval, veio o vento mesmo, veio com uma força. E aí eu lembrei que Deus falou: irmãos, Deus não faz nada, não permite nada sem que antes ele fale. Deus usa a vida sobre tudo. Quando chegou o carnaval, mas passou um vento lá em casa. O vento não era nem nosso, o vento era da nossa firma, acho que vai na gente. Mas veio o vento com uma força, e eu lembrei que Deus falou: o vento vai passar. E passou, porque o vento não era nosso diretamente, mas chegou na gente com uma força. E veio a chuva. O vento veio com uma força externa, uma força. E eu falei assim: Jesus tem misericórdia. E eu lembrei que Deus tinha falado comigo lá no trabalho. Deus fala, mas os nossos ouvidos têm que estar sensíveis para ouvir o que Deus está falando. E quando Deus falou com Pedro: hoje mesmo tu me negarás, antes que o galo cante,
3 vezes tu me negarás. O Senhor falou com Pedro. O Senhor falou com Pedro. O vento veio e disse que quando chegou ali, ele pegou e falou: Senhor, não. Ele falou assim, e eu acho interessante que ele falou assim: e eu roguei ao Pai. E você será cirandado. Eu estava vendo o que era uma ciranda. Quando eles estavam ali, sabe, malhando o trigo ali, que eles botavam ali, o trigo ali, o café ali para, sabe, preparar o café. Gente, o café, ele passa por um processo doloroso. Quando eles pegam o café e preparam, está ali, peneirando o café, que processo bonito. A ciranda, como é preparada ali, como ele é, sabe, está sendo ali, preparado ali. E eu falei assim, gente, às vezes a gente não aguenta. E eu estava vendo o que significa uma ciranda. Quando a gente está passando pela peneira, eu estava ouvindo aqui uma semana do vereador falando, tem coisas que você suporta que eu não suporto. Tem coisas